Olá, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos. Quero neste momento compartilhar com vocês uma pequena instrução acerca do evangelismo. Por que é que nós devemos evangelizar, né? Qual a importância de pregar, de ensinar a palavra de Deus? Veja bem, cada um de nós, irmãos, andávamos como ovelhas desgarradas, né? Andávamos segundo os nossos próprios entendimentos, andava segundo a nossa natureza pecaminosa, mas um dia eu e você fomos convencidos pelo Espírito Santo, né? Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, versículo número 8, alguém ministrou a palavra do Senhor e nós reconhecemos que estávamos separados da presença de Deus, né? Estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, e o Espírito Santo nos convenceu por meio da pregação do Evangelho. Aí o Senhor ele nos libertou da escravidão do pecado, né? Nos libertou dos vícios que muitos de nós tínhamos, louvado seja o nome do Senhor, e hoje Ele nos deu uma nova vida, né? Hoje somos transformados, ou seja, fomos transformados pelo poder do Evangelho. Então cabe a nós agora, servos e servas do Senhor, também anunciarmos, sermos testemunha do Evangelho, né? Falar de Cristo, falar que Cristo salva, que Cristo transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele transforma esse homem velho em uma nova criatura e prepara o homem para morar no céu. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Tiago, ele nos ensina algo muito bom aqui em Tiago capítulo 5, versículo de número 19 ao versículo de número 20, que nos diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessas pessoas e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Veja, meus amados irmãos, que instrução maravilhosa, né? Quantos irmãos e irmãs que outrora estavam na igreja, né? Que ministrava a palavra, que ensinava, que louvava a Deus, que tinha um ministério, louvado seja o nome do Senhor. Isso estou falando, irmãos, do que está em maior patamar, né? Por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Muitos irmãos e irmãs se afastaram do Evangelho, né? Fracassaram na fé por algum motivo. Isso também não nos importa saber o motivo que vieram a fracassar. O que nos importa, meus amados irmãos, é ajudar a esta pessoa a se levantar, a se erguer, a voltar-se para o caminho da verdade. Quantas pessoas, queridos irmãos, amigos do Evangelho, que já ouviram a pregação da palavra de Deus, né? Ouviram Deus falar, mas ainda tem endurecido o seu coração e não tem reconhecido que é pecador. Veja, meus amados, que o que separa o homem de Deus é o pecado. Está lá escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre ti e o vosso Deus, impedindo até que as suas orações sejam respondidas. Então a humanidade, irmãos, ela está afastada da presença de Deus, da comunhão com Deus, por conta do pecado. Mas aí quando o homem ele reconhece que é pecador, né? Quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus,
ele passa agora a desfrutar de benefícios espirituais. O primeiro benefício, meus amados irmãos, é que ele passa a pertencer à família de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo de número 12, se não me falha a memória, né, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O segundo é que quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, não há mais condenação eterna, né? Todos aqueles que ainda se encontram em rebeldia, se rebela ainda contra Deus, não crê nessa palavra, essas pessoas estão fadadas a viver uma vida separada sem Deus no inferno. Então veja bem, o primeiro ponto que eu quero destacar: por que é que devemos evangelizar? Porque ele veio para salvar, louvado seja o nome do Senhor, os perdidos, né? Veja bem, Lucas capítulo de número 19, versículo de número 10. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Né? Todos nós, irmãos, um dia andávamos perdidos, andávamos sem direção. Quantas pessoas hoje não estão aí perdidas, sem direção, sem rumo, sem esperança, acreditando, irmãos, que depois da morte tudo se acaba, não existe inferno, não existe céu, né? As pessoas não têm conhecimento de uma vida eterna com Deus e também de uma vida separada de Deus. Então o Senhor, ele deseja salvar essa pessoa que também não tinha esperança, que andava como ovelha desgarrada sem pastor. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como é que as pessoas irão conhecer a verdade se eu e você não anunciarmos essa verdade? Que só há uma verdade, que só há um caminho. Louvado seja Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo número 6. Segundo ponto é que é um mandamento que o Senhor nos deu, né? O Senhor nos outorgou esse mandamento. Esse mandamento de pregar e ensinar a palavra a toda criatura. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 16, versículo número 15. Diz assim a palavra: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então está aqui duas opções que o Senhor nos dá: de crer para sermos salvos, né? E se também não crer, a pessoa já está condenada porque não crê no Filho unigênito de Deus. Ainda falando sobre pregar e ensinar, Mateus 28, versículo de número 19 e 20. Palavras de Jesus, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é um mandamento do Senhor pregar e ensinar, fazer discípulos, é um mandamento do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, é que é uma obrigação de todo crente. O crente, ele também é obrigado a pregar. Por que é obrigado? Porque Paulo, ele escrevendo a 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1 e 2, perdão, é na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino,
eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então pregue a palavra, que seja oportuno ou não, que queira ouvir ou não, né? Mas pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Para encerrarmos, qual é a mensagem que devemos pregar, né? Qual é a mensagem? A mensagem de João Batista, de Jesus e também a que Pedro pregou. Que mensagem seria essa? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 8. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Pregação de João Batista. O que foi que João Batista pregou? Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 8. Dei fruto que mostre o arrependimento. Então, arrependimento. É necessário arrepender-se dos pecados. Provérbio 28, 13 diz que aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas aqueles que a deixam e abandonam alcançará misericórdia. A pregação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo número 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o Rei dos céus está próximo. Jesus também pregou sobre arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 38. Pregação de Pedro. Qual era a mensagem que Pedro pregava, irmãos, e ensinava? Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Essa é a mensagem que devemos pregar. Arrependimento. Então que Deus abençoe sua vida. Que espero que essa palavra ela venha lhe edificar, ela venha lhe encorajar. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e nos revele qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Um dos propósitos é esse, é de pregar e ensinar e fazer discípulos em todas as nações. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.